Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Estamos aqui no templo da Igreja Batista Moriá, nesse domingo, para a glória do nome de Jesus. Queridos, eu estou aqui com o texto de Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número, louvado seja o nome do Senhor, versículo de número 9, vai dizer o seguinte: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Queridos irmãos, talvez muitas pessoas fizeram grandes projeções para este ano de 2020. Talvez a projeção seria a conclusão do seu curso em uma determinada área, ser graduado em uma determinada área, ou quem sabe ser técnico, ou um após, um doutorado, não sei, um mestrado, talvez vários projetos, ou abrir outras empresas, Todos foram projetos que foram feitos para o ano de 2020. Ampliar a casa, projetos, ou quem sabe, ainda neste ano, ter mais um filho, mais 2 filhos, não sei. Então, vários projetos foram estipulados para o ano de 2020, vários projetos, mas, de forma surpreendente, inesperada, veio a Covid, e a Covid trouxe várias dificuldades nos planejamentos. Algumas prefeituras planejou algumas ações que estariam atreladas a outras, não tiveram êxito. Algumas universidades também teve toda a programação adiada, não sabe se retorna ainda esse ano. Então houve várias dificuldades. Aí, neste mesmo ano de 2020, se pensou no trabalho remoto, ou o homem, ele fazendo suas atividades em casa. Então, muitas mudanças que não estavam programadas para 2020. Algumas pessoas que estavam em ascensão em várias áreas, mas não contavam com este momento de uma pandemia. Bem verdade que já foi esquecido a pandemia de 1918, Foi esquecido. Tivemos uma guerra, 2 guerras também. Essas guerras, elas já foram esquecidas. Nós temos essa facilidade em esquecer o que já aconteceu. Por exemplo, 2022 é possível, se estivermos vivos, é possível que já tenhamos esquecidos a pandemia, esquecidos que o coronavírus passou, levou milhões de pessoas amigas, brasileiros, de irmãos nossos, e nós esquecemos, já passou. Então nós temos essa memória que ela consegue, em pouco tempo, esquecer de fato o que já passou. Então 2022 pode ser que já tenhamos uma forma nova de viver, com alguns cuidados, porém já esquecendo que vivemos um momento de uma pandemia. Então 2022, mas nós estamos em 2020. Nós conseguimos esquecer o passado,
nós não temos nenhuma projeção do futuro, mas nós temos também o presente, e é esse presente que eu e você estamos. Então, houve-se toda a projeção, houve toda a organização, e os projetos, eles não foram à frente. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? É porque a gente não consegue compreender que há uma dinâmica na vida. Há uma dinâmica na vida, e quem traça os caminhos nossos é o Senhor. Então o Senhor, Ele traça os nossos caminhos, né? Nós traçamos, nós projetamos, nós aprumamos, né? E nós encontramos muito bem quando o pedreiro, ele vai fazer uma construção, ele risca de um lado, ele coloca o prumo de outro, e ele vai fazendo toda a projeção, que é um negócio interessante, um negócio demorado até, um negócio demorado, todo projetado. O engenheiro, ele vai fazer assim, ele vai fazer a estrutura, ele vai saber a projeção de quantos prédios, ou quantos andares teremos ali, qual a capacidade aproximada de pessoas que nós teremos. Então, há toda a projeção para que essa estrutura ela seja montada e que ela consiga se manter. Nossa vida também, nós temos toda essa estrutura, né? Todo esse pensamento. Porém, queridos, há um Deus que controla o universo. Há um Deus que controla o universo. Há um Deus que esse cosmo está se mantendo pelos cuidados desse Deus. Há um Deus criador, queridos. Há um Yahvé, há um Javé, há um Jeová-Jireh, há um Eu-El-Lion, há um Elohim. Então a gente precisa compreender isso. E nós traçamos e dizemos: eu posso. Eu me lembro bem sobre a questão, e muito comentada, do Titanic. Ao construir, alguém comentou que nem mesmo Deus afundava, e o Titanic afundou. Então, assim, todos os projetos, todas as questões milimétricas que nós fazemos, precisamos da bênção de Deus. Se os teus projetos, se os meus projetos, eles não estiverem conduzidos por Deus, Deus não estiver no negócio, querido, não adianta. Faz toda a projeção e ela é emperrada pelo meio. Então o texto ele é categórico em dizer: o coração do homem traça o seu caminho. O coração do homem traça o seu caminho. Até onde eu vou chegar, o que eu vou fazer. Porém, o Senhor dirige os passos. Há um livro antigo que diz o seguinte: nos seus passos, o que faria Jesus? Queridos, nós seres humanos, nós confiamos tanto em nós, que utilizamos um veículo e achamos que nós dominamos o veículo. Aí, se ele tem uma quilometragem ali, diz que a gente pode levar em 200 por hora, ou 500, e que ele tem toda estabilidade, nós confiamos na estabilidade do veículo. Só que aquele veículo, mesmo conduzido por nós, ele vai se manter firme no solo pelos cuidados de Deus, irmãos. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Sem a permissão de Deus. Só que nós achamos que não. Não, eu tenho uma condição suficiente. Eu posso fazer. Eu posso pagar. Irmãos, quantas pessoas, artistas maravilhosos, já tiveram suas vidas interrompidas
por uma enfermidade. E não foi por falta de dinheiro que essas pessoas não foram curadas. Não foi por falta dos melhores médicos, dos melhores hospitais, que elas foram curadas, não. Não foi por causa disto, não. É que elas não entenderam que precisam do Senhor conduzindo seus passos. É de adorar o Senhor quando nós percebemos toda a palavra de Deus. Homens que diziam: olha, se o Senhor não for comigo, eu não vou descer. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Podemos fazer os nossos projetos? Sim, mas a gente precisa entender que sem a permissão de Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Traçamos os passos, traçamos as metas, mas quem conduz é o Senhor. O texto de Tiago, olha o que diz Tiago, capítulo de número 1, vai dizer o seguinte. Tiago, capítulo de número 1, vai dizer, versículo 9: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Olha o que a palavra diz: porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levantará, seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai. Desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seu caminho. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Então nossa vida ela vai passar, mas precisamos entender que enquanto aqui estivermos, quem faz os projetos, quem faz valer os projetos da nossa vida é o Senhor. Quem faz valer os projetos da nossa vida é o Senhor. Então, primeiramente, Senhor, o Senhor vai me conduzir. Senhor, me conduz a esse projeto, me conduz a essa missão, porque se o Senhor não for comigo, eu não vou. Interessante, Tiago, louvado seja o nome do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 17, vai dizer: olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação, nem sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como também primícia das suas criaturas. Irmãos, o que nós temos, o que nós somos, pertence ao Senhor. É por isso que tudo aquilo, irmãos, que venhamos a fazer, que venhamos a compreender, precisamos dizer: Senhor, preciso da tua permissão. Senhor, eu preciso da tua direção. Eu preciso da tua direção. Só, queridos, que algumas pessoas acham muito autossuficiente. Algumas pessoas que hoje estão vivendo este momento estão compreendendo o quanto precisam buscar a presença de Deus.
o quanto precisa dizer: olha, papai, me ajuda nesse projeto. É como eu falei, ninguém em sã consciência esperava que 2020 não faria algumas coisas, porque não havia possibilidade de dar nada errado. Não havia, queridos. Mas eu quero lhe dizer, o homem traça o seu caminho, mas os seus passos, quem guia é o Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Colossenses, olha o que diz Colossenses, e a gente não se compreende. Olha o que diz Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas fosse a primícia de Deus. Irmãos, todas as coisas foram criadas por Deus. Eu quero dizer a você que está ouvindo essa palavra nesse momento, que você, querido, é convidado a glorificar o nome do Senhor. Talvez esse momento inesperado é suficiente para lhe alertar e lhe trazer a ideia da necessidade de convidar Deus para os seus projetos. Convidar o Senhor para os seus projetos. Dizer: Deus, vem fazer parte dos meus projetos. Vem fazer parte dos meus negócios. Há uma pessoa que eu admiro muito, ali na cidade de Santo Antônio de Jesus, e que hoje tem lojas em alguns lugares, que é o casal Jaqueline e Ivan, ou Ivan e Jaqueline. Esses dois, eles são proprietários da Líder Móveis. E sabe o que é que esse casal faz? Todos os dias, praticamente segunda-feira, antes de abrir a loja, eles apresentam ao Senhor. Algumas vezes eu já fui lá procurá-los e eles estavam buscando a presença do Senhor para começar o trabalho. Irmão Ivan e Jaqueline, proprietários da Líder Móveis. Nunca iniciou sem buscar a direção do Deus Todo-Poderoso. Aqui na cidade de Cruz das Almas, nós temos também o nosso irmão Eloildo. Eloildo também, ele apresentava ao Senhor a Nacional Tecidos e Calçados. Não sei bem se hoje ele permanece fazendo isso, mas ele sempre fez isso, queridos. Porque ele entendia, ou eles entendem, Ivan, Jaqueline, Eloildo, eles entendem que eles são mordomos de Deus, que tudo que o Senhor concedeu, eles são mordomos, eles estão cuidando, aleluias, eles estão cuidando, e eles sabem que tudo aquilo ali só há condição de permanecer se o Senhor estiver no negócio.
a ampliação, as metas, quanto vou bater de meta esse ano, quanto eu vou atingir, tudo isso eles sabem. Se Deus não estiver no negócio, se Deus não estiver guiando os passos, não vai chegar. Prova disso foi esse acontecimento, irmãos. Alguns momentos na história já aconteceu, mas nós não lembramos mais. Nós não vivemos. É recente? É. Se formos analisar, a gripe espanhola é recente. Só que nós não vivemos. E nós esquecemos muito fácil as coisas. Nós esquecemos muito fácil as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer para você, já finalizando, queridos, o que tem lá em Tiago. Olha o que diz Tiago. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, meu amigo, minha amiga, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Mas o que eu quero lhe chamar a atenção é, quando o texto vai dizer, em vez disso, dizeis: se o Senhor quiser, não só viveremos, mas como faremos isto ou aquilo, ainda em 2020. Aleluia! Se o Senhor quiser, ainda em 2020, sua história vai mudar, a minha história vai mudar, os projetos que nós tínhamos serão ainda superiores àquilo que Deus traçou para mim e para você. Mas eu preciso compreender, como o Tiago aqui disse, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, a nossa empresa vai voltar bombando. Se o Senhor quiser, meus projetos vão vir seguro, porque agora eu compreendi que eu preciso voltar. Agora eu vou voltar com a bênção do Deus Todo-Poderoso. Vou voltar agora consciente de que eu não posso caminhar sem o Senhor. Irmãos, eu fiquei surpreso. As empresas sentiram o baque em 2 meses. Empresas grandes. Águia Branca dispensou muita gente. Empresas grandes, queridos, nesse país. Ninguém estava pronto e preparado para isto, porque todo o projeto estávamos fazendo, mas sem saber quem traça os nossos passos é o Iavé, o Javé, o Deus Todo-Poderoso. Então nessa hora eu quero orar pela tua vida. Santo e eterno Deus, maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Deus, que os nossos projetos sejam traçados por Ti, que os nossos projetos estejam nos Teus caminhos, que os nossos projetos sejam os Teus projetos, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus, abençoa essa empresa, abençoa os Teus servos, em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe, queridos. Deus continue dando direção para que o texto da palavra de Deus seja uma realidade nas nossas vidas, que o que venhamos a traçar seja orientado pelo aquele que é, que era, que há de vir, o Deus Todo-Poderoso.
aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Jesus de Nazaré. Deus te abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.